Capítulo 15. Soltando um grito aterrorizado, eu me levantei com esforço e me desviei das mãos ossudas que se estendiam para me agarrar. A alguns metros à frente, Terry olhava apavorada, de boca aberta e os olhos arregalados de medo. Ouvi o fantasma grunhir quando estendeu as duas mãos. Não sei onde encontrei forças para correr. Terry e eu disparamos pelo túnel estreito e tortuoso e atravessamos o compartimento dos morcegos, que agora estava vazio e silencioso. Corremos para a entrada da caverna. Logo depois, estávamos escorregando e deslizando pelos rochedos molhados, pelo orvalho a caminho da praia pedregosa iluminada pela lua. Não consegui deixar de me virar mais uma vez. Naquele momento, a entrada da caverna estava mais escura do que o céu da noite. Corremos ao longo da praia e entramos no bosque. Nós dois estávamos respirando com dificuldade, arfando alto quando chegamos ao chalé. Abri a porta e entrei tropeçando depois de Terry, então fechei a porta com força atrás de nós. Terry? Jerry? São vocês? Agatha perguntou da cozinha. Ela veio nos receber enxugando as mãos num pano de prato xadrez. E então? Ela perguntou. Vocês encontraram? O quê? Perguntei sem entender, ainda tentando respirar. Encontramos o quê? O fantasma? Era isso que Agatha estava perguntando? Vocês encontraram a toalha de praia? Ela nos olhou espantada quando Terry e eu soltamos uma gargalhada de alívio. Não consegui dormir naquela noite. A lembrança do fantasma não saía da minha cabeça. A imagem de seus cabelos compridos e despenteados, os olhos fundos, os dedos ossudos tentando me agarrar. E eu ficava me perguntando se tínhamos feito a coisa certa em não contar a Agatha e Brad sobre ele. A gente só vai arrumar confusão se contar que entramos na caverna, eu disse para minha irmã. Acho que eles nem vão acreditar na gente, Terry acrescentou. E por que vamos chateá-los? Eu disse. Eles têm sido tão legais com a gente. Além disso, nós desobedecemos os dois. Eles disseram para a gente não entrar lá. Assim, resolvemos não contar sobre o fantasma assustador cercado por velas na caverna apavorante. Mas, naquele momento em que eu estava deitado na cama, virando de um lado para o outro, a minha mente também estava igualmente agitada, e eu me perguntei se nós devíamos contar aos nossos primos o que tínhamos feito e visto. Apesar do calor do verão, puxei as cobertas até o queixo e olhei pela janela. Atrás das cortinas agitadas, a luz pálida e branca da lua brilhava e iluminava o quarto. A luz da lua não me tranquilizou, pois ela me lembrava a pele pálida do fantasma. De repente, os meus pensamentos inquietos foram interrompidos por um barulho suave. Tap, tap, tap. Eu me sentei depressa. O barulho se repetiu. Tap, tap. E então ouvi um sussurro assustador. Venha cá. Tap, tap. Venha cá. Eu sabia que era o fantasma que tinha me seguido até em casa. Capítulo 16. Venha cá. Sentado na cama, paralisado de medo e sem saber o que fazer, olhei para o rosto que surgiu na janela iluminada pela lua. Primeiro, vi um tufo de cabelos claros e, logo em seguida, uma testa larga e um par de olhos escuros que tinham um brilho azulado na luz clara. Nate. Ele sorriu para mim da janela. Nate, é você! Eu gritei feliz, saltando da cama, vestindo o roupão sobre o pijama e correndo para a janela aberta. Ele riu. Espiei para fora. Sam tinha empoleirado Nate nos ombros e agora o fazia descer para o chão. Louisa, usando shorts brancos e um suéter cinzento largo, estava ao lado deles. O que vocês estão fazendo aqui fora? Eu gaguejei. Vocês quase me matam de susto. Estávamos tentando assustar você, Sam respondeu com as mãos nos ombros magros do irmão. Vimos você e sua irmã correndo na praia,
e ficamos imaginando o que tinha acontecido. Você não vai acreditar, eu exclamei. Percebi que provavelmente a minha voz estava chegando até o quarto de Agatha e Brad, e eu não queria acordá-los. Fiz um sinal para os 3 garotos. Entrem no meu quarto, aqui podemos conversar. Sam levantou Nate até a janela e eu o puxei para dentro. Em seguida, os outros 2 entraram atrás dele. As crianças se sentaram na cama, e eu andei de um lado para o outro na frente delas, agitado. Terry e eu entramos na caverna. Eu contei em voz baixa. Vimos o fantasma. Ele estava sentado num compartimento dos fundos cheio de velas. Todos os 3 pareceram muito surpresos. Ele era muito velho e tinha um ar assustador, eu continuei. Em vez de andar, ele parecia flutuar. Quando nos viu, ele começou a nos perseguir. Eu caí e ele quase me agarrou, mas consegui fugir. Nossa, Sam murmurou. Os outros 2 continuaram a me olhar espantados. E então, o que aconteceu? Nate perguntou. Então, nós corremos para cá, o mais depressa que conseguimos, eu disse. E foi isso que aconteceu. Eles olharam para mim por muito tempo e tentei imaginar o que estavam pensando. Será que tinham acreditado na minha história? Finalmente, Sam levantou-se da cama e foi até a janela. Nós não queríamos que vocês descobrissem o fantasma, ele disse devagar, ajeitando os cabelos escuros para trás. Por que não? Eu perguntei. Não queríamos assustar vocês. Sam hesitou antes de responder. Soltei uma risada de deboche. Vocês nos assustaram quase todas as vezes em que nos encontramos. Isso foi só brincadeira, Sam explicou. Mas sabíamos que, se vocês soubessem do fantasma, ele disse, a voz sumindo. Vocês também já ouviram? Eu perguntei, ajeitando o roupão no corpo. Os 3 fizeram que sim com a cabeça. Ficamos longe dali, Nate disse, coçando o braço. O fantasma é muito assustador. Ele é muito perigoso, Louisa revelou. Acho que ele quer matar todos nós. Os olhos dela se encontraram com os meus. Até você e Terry. Eu estremeci. Por quê? Terry e eu não fizemos nada para ele. Isso não importa. Ninguém está seguro, Sam disse baixinho, olhando pela janela nervoso. Você se lembra do esqueleto no bosque? É isso que o fantasma vai fazer com vocês se forem apanhados. Estremeci outra vez. Eu já estava muito assustado. Tem um jeito de nos livrarmos do fantasma, Louisa contou, interrompendo os meus pensamentos agitados. Ela estava esfregando as mãos no colo inquieta. Mas nós precisamos da sua ajuda, ela continuou. Nós não vamos conseguir sem você e Terry. Engoli em seco. O que eu e Terry podemos fazer? Perguntei. Antes que ela pudesse responder, ouvimos um barulho sobre nossas cabeças. Eram vozes. Será que tínhamos acordado Agatha e Brad? Louisa e os 2 irmãos correram até a janela e pularam para o quintal. Vamos nos encontrar amanhã cedo na praia, Sam avisou. Fiquei parado na janela, olhando os irmãos desaparecerem no bosque. O quarto ficou em silêncio outra vez. A brisa agitava as cortinas suavemente, enquanto eu observava os pinheiros que balançavam do lado de fora. Como eu e Terry poderíamos ajudar nossos amigos a se livrar de um velho fantasma? Eu me perguntei. O que poderíamos fazer? Capítulo 17. Acordei na manhã seguinte com o barulho da chuva. Pulei da cama e corri para a janela. A chuva caía forte, empurrada pelo vento. No jardim, riachos estreitos de água tinham se formado entre os canteiros de legumes e corriam pelo quintal. Uma forte névoa tinha se instalado entre as árvores. Dá para acreditar num tempo desses? Terry perguntou quando entrou no meu quarto. Eu me virei e me afastei da janela. Terry, escute.
Tenho uma coisa para contar. E eu contei a ela sobre a conversa da noite com os 3 irmãos Sadler. Quando eu terminei, Terry olhou pela janela. O que vamos fazer agora? Como vamos encontrar com eles na praia debaixo dessa chuva forte? Não vamos, eu disse. Temos que esperar a chuva passar. Detesto o suspense. Ela gemeu, correndo para o quarto para se trocar. Eu vesti os meus velhos jeans desbotados rasgados nos 2 joelhos e uma camiseta cinza. Então corri para me juntar ao pessoal para tomar café. Agatha tinha feito um mingau de aveia coberto com grandes pedaços de açúcar mascavo e manteiga. Depois do café, Brad acendeu um fogo agradável, e Terry ficou trabalhando em sua coleção de flores silvestres no chão, na frente da lareira. Enquanto Terry colava as amostras de flores secas em folhas de cartolina, eu fiquei sentado na sala esperando a chuva estúpida passar. O sol só saiu depois do almoço. Assim que conseguimos escapar, Terry e eu corremos para a praia. Esperamos lá cerca de 1 hora. Eu fiquei praticando jogar pedras na água, e Terry ficou procurando conchas na areia. Não vimos nenhum sinal de Sam, Nate e Louisa. E agora? Eu perguntei, chutando uma pedrinha. Tínhamos desperdiçado o dia todo. Eu trouxe os papéis para tirar cópias das inscrições dos túmulos, Terry falou. Vamos até o cemitério. Caminhamos até o pequeno cemitério. Escalamos o velho muro de pedras e demos uma boa olhada ao redor. Os túmulos eram muito velhos. Muitos tinham sido derrubados ou quebrados ou estavam cobertos por mato. A floresta tinha começado a tomar conta do terreno. Algumas árvores grandes tinham nascido dentro das sepulturas, e uma árvore gigante tinha atravessado o muro e derrubado várias lápides. Vou ver se acho alguma coisa interessante perto daquela árvore caída, Terry avisou. Terry correu na minha frente, e eu a segui devagar. Na última vez em que estivemos ali, ficamos nas laterais do cemitério. Naquele dia, decidi ir até o centro. Comecei a ler os nomes nas lápides. A primeira sepultura em que parei dizia: Aqui jaz o corpo de Martin Sadler. Que estranho, pensei. Outro Sadler. Eu me lembrei de que Sam tinha dito que esse era um nome comum na região. Talvez aquela fosse a seção destinada à família, ou alguma coisa desse tipo. O túmulo seguinte pertencia à esposa dele, Mary Sadler, e depois às 2 crianças, Sarah e Miles Sadler. Passei para a próxima fileira e continuei a ler as inscrições. Outro Sadler, desta vez de nome Peter. Ao seu lado estava Miriam Sadler. Puxa, pensei, começando a ficar assustado. Nenhuma outra família morria naquelas bandas? Passei para outra seção. Todos Sadler também. Irã, Margaret, Constance, Carrot. Aquele cemitério só tinha Sadlers? O grito de Terry cortou o ar. Jerry, venha cá! Eu a achei perto do pinheiro caído com uma expressão muito confusa no rosto. Olhe! Ela mostrou apontando para um grupo de sepulturas aos seus pés. Olhei as 2 pedras enormes. Thomas Sadler, morto em 18 de fevereiro de 1641, e Priscilla Sadler, esposa de Thomas, falecida em 5 de março de 1641. Nossa, que coisa! Eu disse a Terry. O cemitério está cheio de Sadlers. Você não acha esquisito? Não, não é isso. Olha o túmulo dos filhos, Terry disse com impaciência. Vi 3 pedras pequenas e idênticas, alinhadas ao lado das sepulturas dos pais. As 3 lápides estavam em pé, eretas, limpas e fáceis de ler, como se alguém tomasse conta delas. Eu me agachei para ler os nomes. Sam Sadler, filho de Thomas e Priscilla. Eu me levantei. E daí? Leia o próximo, Terry pediu. Louisa Sadler. Eu li me abaixando outra vez. Puxa, eu murmurei. Aposto que sei qual é o último nome.
Eu também aposto que você sabe, Terry disse com a voz trêmula. Os meus olhos passaram para a última inscrição. Aqui jaz Nate Sadler, que morreu aos 5 anos de idade. Capítulo 18. Fiquei olhando para as lápides até elas se transformarem num borrão na frente dos meus olhos. 3 lápides, 3 crianças. Sam, Louisa e Nate, todos mortos no início dos anos de 1600. Não entendo, eu murmurei, ficando tonto quando me levantei. Eu simplesmente não entendo. Temos que perguntar para a Agatha e para o Brad sobre isso, Terry disse. Isso é muito esquisito. Voltamos correndo para o chalé. A imagem das 3 sepulturas não saía da minha cabeça. Sam, Louisa e Nate. Encontramos Brad e Agatha no jardim, debaixo das árvores em suas cadeiras de balanço iguais. Agatha riu quando nos aproximamos correndo e sem fôlego. Vocês, crianças, estão sempre correndo, não é mesmo? Eu gostaria de ter a mesma energia. Nós estivemos no cemitério, eu despejei. Temos uma coisa para perguntar para vocês. Ela ergueu as sobrancelhas preocupada. Ah, vocês estavam copiando inscrições das lápides? Não chegamos a fazer isso, Terry contou. Estávamos lendo as inscrições, e todas elas tinham o sobrenome Sadler. Agatha balançava a cadeira para frente e para trás, sem parar. Ela concordou com a cabeça, mas não disse nada. Sabe essas crianças que conhecemos na praia? Eu me intrometi. Bom, encontramos sepulturas de Sam, Louisa e Nate Sadler. Eles morreram em 1640 e alguma coisa, mas as crianças que conhecemos têm os mesmos nomes. Agatha e Brad balançavam no mesmo ritmo, para frente e para trás. Agatha sorriu para mim. E o que você quer saber, Jerry? Qual a explicação para ver tantos Sadlers naquele cemitério? Eu perguntei. E como essas sepulturas têm os mesmos nomes dos nossos amigos? Boas perguntas, Brad respondeu devagar. Agatha sorriu. Que bom que vocês são tão observadores. Sentem-se, essa é uma história mais ou menos comprida. Terry e eu nos sentamos na grama. Conte pra gente, eu pedi impaciente. Agatha respirou fundo e começou. Bom, no inverno de 1641, um grande grupo de settlers, praticamente toda uma família, saiu da Inglaterra de navio e se instalou aqui. Eles eram imigrantes que queriam começar uma vida nova. Ela olhou para o Brad, que continuava a balançar, os olhos voltados para as árvores agitadas pela brisa. Foi um dos piores invernos da história, Agatha continuou. E, infelizmente e tragicamente, os settlers não estavam preparados para o frio. Um por um, eles morreram e foram enterrados naquele pequeno cemitério. Em 1642, quase não tinha sobrado nenhum membro da família. Brad soltou um gemido e balançou a cabeça. A Agatha, balançando a cadeira no mesmo ritmo, continuou. Os seus amigos, Sam, Nate, Louisa, são seus primos distantes, como seu primo Brad e eu. Eles receberam os nomes de seus ancestrais, as crianças enterradas no cemitério. Nós também recebemos nomes de parentes mortos. Vocês também vão encontrar sepulturas com os nomes de Agatha e Brad no cemitério. Vamos? Terry se espantou. Agatha concordou com uma expressão séria. Vão sim, mas o seu primo e eu ainda não estamos prontos para morar lá, não é, Brad? Brad balançou a cabeça. Não, senhora, ele retrucou sorrindo. Terry e eu rimos. Foi uma risada de alívio. Fiquei muito satisfeito por haver uma boa explicação para o que tínhamos visto. De repente, eu me senti tentado a contar a ele sobre o fantasma da caverna. Mas Terry começou a falar de flores silvestres, e eu me ajeitei na grama e guardei os meus pensamentos para mim mesmo. Na manhã seguinte, finalmente encontramos Sam, Louise e Nate na praia. Onde vocês estavam? Perguntei. Esperamos vocês a tarde toda. Poxa, deu um tempo, cara, Sam protestou. Estava chovendo, não pudemos sair.
Nós estivemos no pequeno cemitério ontem à tarde, Terry contou. Vimos 3 sepulturas antigas com o nome de vocês. Louisa e Sam trocaram olhares. São nossos ancestrais, Sam disse. Recebemos os mesmos nomes deles. Jerry disse que vocês têm um plano para se livrar do fantasma, Terry interrompeu. Temos mesmo, Sam disse com expressão séria. Venham com a gente. Ele começou a andar depressa pela areia pedregosa, na direção da caverna. Eu me apressei para acompanhá-lo. Ei, aonde estamos indo? Não vou subir e entrar naquela caverna outra vez, de jeito nenhum, eu gritei. Nem eu, Terry concordou. Ser caçada por um fantasma uma vez foi o suficiente. Os olhos castanhos de Sam procuraram os meus. Vocês não precisam entrar na caverna outra vez, eu prometo. Ele nos levou até os rochedos abaixo da caverna. Eu olhei para cima, protegendo os olhos do sol brilhante. De dia, a caverna parecia um pouco menos assustadora. A rocha clara e lisa cintilava. A entrada escura não parecia tão profunda e perigosa. Sam apontou para a entrada. Você está vendo todas aquelas rochas empilhadas no alto da caverna? O que tem elas? Eu perguntei, enxergando com dificuldade. A gente só precisa subir até lá e empurrar as pedras para baixo. Elas vão cobrir a boca da caverna e o velho fantasma vai ficar preso lá dentro para sempre. Terry e eu observamos as rochas imensas e brancas. Cada uma devia pesar uns 100 quilos. Você não está falando sério, está? Eu retruquei. Estamos falando muito sério, Louisa respondeu balançando a cabeça. Cobrir a entrada da caverna com pedras? Eu repeti olhando para cima. O buraco escuro parecia olhar para mim como um enorme olho negro. E isso vai manter o fantasma lá dentro? O que vai impedi-lo de sair flutuando? Você se esqueceu de que ele é um fantasma? Ele pode atravessar as pedras. Não, ele não pode, Louisa explicou. As lendas antigas dizem que a caverna é um santuário. Isso significa que, se algum mal ficar preso lá dentro, não vai poder escapar entre as rochas. O fantasma vai ficar preso lá dentro para sempre. Terry franziu a testa. Então, por que vocês mesmos não subiram lá e empurraram as pedras? Temos muito medo, Nate deixou escapar. Se errássemos, o fantasma poderia vir atrás da gente, Sam explicou. Nós moramos aqui. Ele poderia achar a nossa casa e se vingar. Nós temos esperado visitantes que possam nos ajudar, Louisa juntou, olhando para mim com um olhar de súplica. Temos esperado alguém em quem a gente possa confiar. Mas e nós? Eu perguntei. Se tentarmos prender o fantasma hoje à noite e não der certo, ele não vai vir atrás da gente? Não vamos pisar na bola, Sam retrucou sério. Vamos trabalhar juntos. Se o fantasma sair, Nate, Louise e eu vamos distraí-lo. Não vamos deixar que ele veja vocês lá em cima. Vocês vão nos ajudar? Por favor, Louise implorou. Esse fantasma tem nos apavorado a vida toda. Se vocês concordassem em ajudar a prendê-los, todos aqui ficariam muito felizes, Sam acrescentou. Eu hesitei, pois muita coisa podia dar errado. E se não conseguíssemos empurrar as pedras? E se o fantasma voasse para fora e encontrasse a Terry e a mim lá em cima? E se um de nós escorregasse e caísse de cima da caverna? Não, decidi. De jeito nenhum. Não podíamos fazer aquilo. Era arriscado demais. Eu me virei para contar-lhes a minha decisão. Claro que vamos ajudar vocês, escutei Terry dizer. Capítulo 19. Passamos a tarde colhendo amoras com Agatha e depois fizemos sorvete com as frutas usando uma batedeira antiga. Era o melhor sorvete que já tínhamos provado em toda a vida e, segundo Agatha, era porque as amoras frescas tinham sido colhidas por nós mesmos. Quanto mais se aproximava a hora do jantar, mais eu ficava assustado. Será que íamos mesmo tentar prender um fantasma naquela noite? Finalmente chegou a hora do jantar.
Eu não comi quase nada, e quando a Agatha olhou para mim, expliquei que tinha comido sorvete demais. Depois do jantar, Terry e eu ajudamos a Agatha a lavar a louça. Mais tarde, Brad insistiu em me mostrar como se fazia um nós de marinheiro. Nesse momento, o meu estômago já tinha formado um nó maior do que todos os que o Brad tinha me ensinado. Finalmente, Terry e eu avisamos que íamos dar uma volta na praia e corremos para encontrar os nossos amigos. Era uma noite clara e sem nuvens. Milhares de estrelas brilhavam no céu e o orvalho começava a se formar com intensidade. A lua cheia iluminava tudo e não precisamos acender a lanterna. Terry e eu andamos em silêncio pela trilha que levava à praia. Nenhum dos dois tinha vontade de falar. Eu continuava pensando nos conselhos de nossos pais sobre não nos metermos em confusão. Pois bem, nós dois estamos nos metendo numa enrascada, pensei chateado. E das grandes. Talvez nós 5. Sam, Louise e Nate estavam esperando por nós na beira da praia. A luz da lua fazia a água escura cintilar. De repente, desejei que a noite não estivesse tão clara, pois acho que a escuridão seria melhor para nós. Eu tive a impressão de que os nós dentro do meu estômago ficaram ainda mais apertados quando cumprimentamos nossos amigos. Sam pôs um dedo na frente dos lábios e fez sinal para que o seguíssemos. Em silêncio, começamos a andar sobre as rochas até a base da caverna. Ei, olhe! Eu sussurrei olhando para cima. A luz tremia e brilhava na entrada da caverna. O fantasma estava em casa. Olhei para a caverna e planejei que caminho iríamos seguir. Nós subiríamos do mesmo jeito que na noite anterior, mas, em vez de entrar na caverna, continuaríamos escalando a lateral até chegarmos ao topo. Terry estava inquieta do meu lado. Pronta? Eu perguntei baixinho. Terry estava com uma expressão sombria, mas concordou com a cabeça. Vamos esperar aqui, Sam sussurrou. Se o fantasma sair, vamos estar prontos para distraí-lo. Boa sorte. Os 3 ficaram parados, juntos, com o rosto tenso e assustado. Nate agarrou a mão de Louisa. Tchau, Terry, ele disse com a voz fraquinha. Acho que ele estava meio apaixonado por ela. Vejo vocês daqui a pouco, Terry sussurrou para eles. Não se preocupe, Nate. Vamos nos livrar desse fantasma malvado. Venha, Jerry. As minhas pernas pareciam de borracha quando Terry e eu subimos pelas pedras. Nós escalamos os rochedos devagar e com cuidado. Olhei para Terry, que estava alguns passos atrás de mim. Ela respirava com dificuldade e o rosto mostrava concentração. Chegamos à entrada da caverna. Lá dentro, a luz brilhava com intensidade. Apontei para a direita e Terry concordou com a cabeça. Ela me seguiu pelos rochedos que cercavam a caverna. As pedras estavam úmidas e escorregadias por causa do orvalho da noite. Nós ficamos de 4 enquanto escalávamos. A subida era mais difícil do que eu tinha imaginado. Eu me esforcei para não tremer. Sabia que um erro poderia causar um desabamento, e o fantasma saberia que alguma coisa estava acontecendo. Colocando uma mão depois da outra, continuamos a subir, devagar e com cuidado. Parei para recuperar o fôlego e olhei para a praia. Nossos 3 amigos não tinham se mexido. Eu me segurei numa rocha com uma das mãos e com a outra acenei. Nate acenou de volta. Os outros 2 permaneceram quietos, olhando para mim e Terry. Cheguei até a superfície lisa do penhasco acima da caverna. Eu me virei, estendi a mão e ajudei Terry a subir na saliência estreita. Juntos analisamos o local. As pedras que deveríamos empurrar até a boca da caverna não eram tão grandes quanto eu tinha imaginado. Elas estavam empilhadas e formavam uma parede sólida. Não parecia muito difícil chegar até a parte de trás e empurrá-las para baixo. Quando comecei a me mover para trás da parede de pedras, vi nossos 3 amigos lá embaixo. Para minha surpresa, Sam estava agitando os braços e pulando sem parar. Louise e Nate também pareciam muito agitados.
O que aconteceu? Terry gritou. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão querendo nos dizer alguma coisa, eu retruquei, sentindo um arrepio de medo em todo o corpo. Será que o fantasma tinha aparecido na entrada da caverna? Será que Terry e eu íamos ser apanhados? Respirei fundo e, ignorando o medo, me inclinei na beira do rochedo para espiar a caverna. Não tinha ninguém lá. Jerry, levante-se! Terry gritou. Você vai cair! Eu me afastei da beirada e olhei para as 3 crianças. Ei! Eu chamei quando as vi correndo para o bosque. Uma pontada de pavor quase me fez gritar. Alguma coisa saiu errado, eu gemi. Vamos embora daqui. Eu me virei a tempo de ver o fantasma surgir atrás de nós. O seu corpo inteiro cintilava, iluminado pela luz pálida da lua. Zangados, os seus olhos fundos e sem expressão olhavam para nós. Ele me agarrou pelo ombro e envolveu a cintura de Terry com a outra mão ossuda. Venham comigo, ele disse num sussurro seco carregado de ameaças. Capítulo 20. Ele nos arrastou até a entrada da caverna. Ele é muito forte, eu pensei. Forte demais para alguém que parece tão velho e frágil. Eu vi as rochas passando debaixo dos meus pés como se fossem um borrão. O chão parecia se inclinar e balançar. Sombras compridas pareciam querer me pegar e me puxar para baixo. Tentei gritar, mas a voz ficou presa na minha garganta. Tentei me livrar da mão que me segurava, mas o homem era forte demais para mim. Terry soluçava e gemia alto, e agitava os braços, tentando se libertar. Mas o velho fantasma a segurava com firmeza. Antes de eu me dar conta, estávamos tropeçando nos túneis escuros e cheios de curvas, e as luzes trêmulas das velas estavam ficando mais fortes. Nós estávamos assustados demais para lutar contra o fantasma ou para tentar escapar. O meu ombro raspou na parede do túnel estreito. O terror apertava minha garganta, e eu nem mesmo consegui gritar de dor. O fantasma nos soltou quando chegamos ao compartimento cheio de velas. Olhando para nós de cara feia, ele fez sinal com o dedo ossudo para que o seguíssemos até a mesa rústica. O que você vai fazer com a gente? Terry conseguiu perguntar com dificuldade. Ele não respondeu. Ele afastou os cabelos brancos, compridos e despenteados do rosto, e fez sinal para que nós sentássemos no chão. Eu obedeci imediatamente. As minhas pernas tremiam muito e fiquei agradecido por não ter que ficar em pé. Dei uma olhada para minha irmã. O lábio inferior de Terry tremia e as mãos dela estavam firmemente fechadas em seu colo. O velho fantasma tossiu e se inclinou sobre a mesa grosseira. Vocês estão numa grande encrenca, ele disse com uma voz fina e aguda. Nós não queríamos fazer nenhum mal, eu falei sem pensar. É perigoso se envolver com fantasmas, ele continuou, ignorando o que eu disse. Nós vamos embora, eu disse desesperado, e nunca mais vamos voltar. Não queríamos importunar você, Terry acrescentou com a voz esganiçada. De repente, demonstrando surpresa, ele arregalou os olhos fundos. Eu? Ele disse com um sorriso estranho no rosto. Não vamos contar para ninguém que o vimos, eu garanti. Eu? Ele repetiu com um sorriso ainda maior, inclinando-se para a frente na mesa larga. Eu não sou um fantasma, ele gritou. Os seus 3 amigos é que são. Capítulo 21. O quê? Eu gritei surpreso, olhando para o velho sem acreditar. O sorriso dele desapareceu. Eu estou dizendo a verdade, ele disse devagar, esfregando o rosto pálido com a mão ossuda. Você está tentando nos enganar, Terry respondeu. Essas 3 crianças... Não são crianças, o velho interrompeu irritado. Eles têm mais de 350 anos de idade.
Terry e eu nos olhamos. O sangue pulsava muito forte nas minhas têmporas e me impedia de pensar com clareza. Deixem que eu me apresente, o velho disse, inclinando-se na beira da mesa. O seu rosto, marcado de rugas, brilhava sob a luz agitada das velas. Eu sou Harrison Sadler. Outro Sadler? Eu falei sem pensar. Nós também somos Sadlers, Terry exclamou. Eu sei. Ele respondeu com delicadeza, deixando escapar uma tosse seca. Eu vim da Inglaterra há muito tempo, ele nos contou. Em 1641? Eu perguntei. Ele é um fantasma, percebi com arrepio. A minha pergunta pareceu diverti-lo. Não estou aqui há tanto tempo, ele respondeu secamente. Quando terminei a faculdade, descobri que tinha ancestrais aqui. Eu estudo fantasmas e ciências ocultas, ele suspirou. E descobri que havia muito a estudar aqui. Olhei para ele sério, analisando o que dizia. Será que ele estava dizendo a verdade? Será que ele era humano e não um fantasma? Ou aquilo não passava de um truque perverso? Os seus olhos negros e fundos não me revelavam nada. Por que nos arrastou para cá? Eu perguntei, me ajoelhando. Para avisá-los, Harrison Sadler explicou. Para avisá-los dos fantasmas. Vocês estão correndo grande perigo. Eu estudei os fantasmas e sei que eles podem ser muito malvados. Terry soltou um gritinho, mas eu não soube dizer se ela tinha ou não acreditado no velho. Percebi que eu não tinha acreditado numa única palavra que ele tinha dito. A história dele não fazia sentido nenhum. Eu me levantei. Se você é um cientista que estuda coisas ocultas, por que fica fechado aqui nessa caverna esquisita? Eu perguntei. Ele levantou a mão devagar e mostrou o teto da caverna coberto pelas sombras. Essa caverna é um santuário, ele murmurou. Santuário? Essa era a mesma palavra que Sam tinha usado. Se ficarem entre essas paredes, os fantasmas não conseguem fugir atravessando as pedras, Harrison explicou. Então, quer dizer que você está preso aqui dentro? Eu insisti. Ele me olhou com atenção. O meu plano é prender os fantasmas aqui dentro, ele respondeu devagar. É por isso que empilhei as rochas acima da entrada. Espero que algum dia eu possa prendê-los aqui para sempre. Eu me virei para minha irmã. Pensativa, ela estava olhando para Harrison. Mas por que você mora aqui? Eu perguntei. Aqui eu estou seguro, ele respondeu. O santuário me mantém em segurança. Os fantasmas não podem me surpreender atravessando as rochas. Vocês não se perguntaram por que eles mandaram vocês até aqui, em vez de virem sozinhos? Eles nos mandaram subir porque morrem de medo de você. Eu gritei, esquecendo que eu mesmo estava apavorado. Eles nos mandaram porque você é o fantasma. A expressão do velho mudou. Ele se afastou da mesa e andou depressa na nossa direção. Os seus olhos fundos e escuros cintilavam como carvões incandescentes. O que você vai fazer? Eu perguntei aos gritos. Capítulo 22. Harrison deu mais um passo ameaçador em nossa direção. Vocês não acreditam em mim, acreditam? Ele acusou. Terry e eu estávamos assustados demais para responder. O que você vai fazer? Eu repeti com a voz fraca e trêmula. Ele olhou para nós durante muito tempo, enquanto a luz das velas tremia em seu rosto pálido. Vou deixar vocês irem embora, ele disse finalmente. Terry soltou um grito de surpresa, e eu dei um passo para trás na direção do túnel. Eu vou deixar vocês irem, Harrison Sadler repetiu. Quero que examinem o canto direito do velho cemitério. Ele fez um gesto com a mão ossuda. Vou embora agora, para o cemitério. Você vai mesmo nos deixar ir embora? Eu balbuciei. Vocês vão voltar, depois que virem o canto direito do cemitério.
Harrison respondeu em tom misterioso. Vocês vão voltar. De jeito nenhum, eu pensei com o coração aos pulos. Eu não iria me aproximar de novo dessa caverna assustadora de jeito nenhum. Vão! O velho fantasma gritou. Terry e eu nos viramos e saímos do compartimento aos tropeços, sem nem mesmo olhar para trás. Enquanto fugíamos correndo da caverna na direção das rochas, a imagem do rosto de Harrison não saía do meu pensamento. Eu continuava a ver os seus olhos brilhantes e malvados, os seus cabelos compridos e despenteados, os seus dentes amarelados quando nos deu aquele sorriso assustador. Estremeci e me lembrei da força imensa de suas mãos quando ele nos agarrou para o seu compartimento. Eu também não conseguia parar de pensar em Sam, Louisa e Nate. Era impossível que eles fossem fantasmas. Eles eram nossos amigos. Eles tinham tentado nos avisar que o fantasma estava querendo nos pegar. Eles contaram que tinham medo de Harrison a vida toda. E eu me lembrei do rosto triste de Nate quando ele contou o quanto tinha medo de fantasmas. Harrison Sadler era um mentiroso, eu pensei com tristeza. Um fantasma mentiroso de 350 anos de idade. Na praia, Terry e eu paramos para respirar. Ele é muito assustador, Terry exclamou. Não acredito que ele nos deixou escapar. Eu respondi me agachando e abraçando os meus joelhos enquanto esperava que a dor forte que sentia no lado do corpo passasse. Procurei nossos 3 amigos, mas não havia sinal deles em lugar nenhum. Nós vamos para o cemitério? Eu perguntei. Eu sei o que ele quer que a gente veja, Terry respondeu, olhando para a caverna escura. Eu sei porque ele quer que a gente examine o canto direito do cemitério. Foi ali que eu encontrei os túmulos de Sam, Louise e Nate. Sim, e daí? Eu perguntei. Harrison só está tentando nos amedrontar. Ele pensa que, se virmos aquelas velhas sepulturas, vamos acreditar que os 3 irmãos são fantasmas. Mas nós já sabemos a verdade sobre as sepulturas, eu disse. Saímos da praia e entramos no bosque. O ar ficou mais frio. A luz da lua, que passava entre os galhos das árvores, criava sombras estranhas pelo caminho. Chegamos à entrada do cemitério e paramos. Não custa nada dar uma olhada, Terry murmurou. Eu a segui pelo cemitério, subindo em arbustos e pedras soltas, enquanto nos dirigíamos para o canto direito. A lua iluminava os túmulos dos 3 irmãos Sadlers com uma luz fraca. Você está vendo alguma coisa esquisita? Terry sussurrou. Nada, respondi, examinando o cemitério. Fomos até os túmulos das crianças. Eles parecem iguais a ontem, eu disse. Limpos, em ordem. Puxa! Uma coisa chamou minha atenção. O que aconteceu? Terry indagou assustada. Eu me esforcei para enxergar na luz fraca da lua. Acho que tem uma coisa. O quê? Você viu alguma coisa? Terry gritou. Terra fresca, eu disse. No canto, do outro lado da árvore caída. Parece um túmulo novo. Não pode ser, Terry respondeu. Eu examinei todos os túmulos. Faz 50 anos que ninguém é enterrado aqui. Andamos mais alguns passos na direção da árvore caída. Jerry, você tem razão. É uma sepultura, Terry sussurrou. Uma sepultura nova. Passamos por cima do tronco da árvore sem nos afastarmos um do outro. Um facho estreito de luar iluminou o solo recém-revolvido. São 2 túmulos, eu me espantei. 2 túmulos novos com pequenas lápides na frente. Tentei ler o que estava escrito neles. Terry se aproximou de mim por trás. O que eles dizem, Jerry? A minha boca ficou seca e eu não consegui responder. Jerry, você consegue ler o que está escrito? Sim, finalmente consegui falar. Somos nós, Terry. Os nomes escritos aí
São Jerry Sadler e Terry Sadler. Capítulo 23. O que isso quer dizer? Eu gaguejei. Quem cavou essas sepulturas? Terry perguntou. Quem colocou essas lápides? Vamos sair daqui, eu pedi, agarrando o braço dela. Vamos contar tudo pro Brad e pra Agatha. Terry hesitou. Nós precisamos contar, insisti. Temos que contar tudo para eles. Já devíamos ter contado há muito tempo. Tá certo, Terry concordou. Eu me virei para ir embora e sufoquei um grito quando vi os 3 vultos olhando para nós de dentro das sombras. Sam saltou rapidamente sobre a árvore caída. Para onde vocês vão? Ele perguntou. O que estão fazendo aqui? Louisa e Nate o seguiram de perto. Nós estávamos voltando para o chalé, eu disse. Está tarde e... Vocês mataram o fantasma? Nate perguntou com os olhos cheios de esperança. Eu afaguei seus cabelos. Eles pareciam reais. A cabeça dele era quente e ele não parecia um fantasma, de jeito nenhum. Ele era um garotinho de verdade. Harrison Sadler é mesmo um grande mentiroso, eu pensei. Você matou o velho fantasma? Nate repetiu ansioso. Não conseguimos, eu contei. Nate soltou um suspiro desapontado. Então, como vocês conseguiram escapar? Sam perguntou, desconfiado. Nós simplesmente fugimos, Terry disse. Era quase verdade. E onde vocês estavam? Eu quis saber. Vocês não fizeram um bom trabalho para distraí-lo, Terry ajuntou irritada. Nós tentamos avisar vocês, Louisa respondeu nervosa e puxando uma mecha de cabelos. Então ficamos com medo. Corremos para o bosque e nos escondemos. Então, quando não ouvimos as pedras caírem, ficamos ainda mais assustados, Sam acrescentou. Ficamos com medo de que o fantasma tivesse pegado vocês. Ficamos com medo de que nunca mais fôssemos vê-los. Nate soltou um soluço amedrontado e segurou a mão de Louisa. Temos que matar o fantasma, o garotinho choramingou. De qualquer jeito. Sam e Louisa tentaram consolar o irmãozinho, enquanto eu observava as 2 sepulturas recém-abertas. Um vento frio fez as árvores sussurrarem e balançarem. Eu ia perguntar a Sam sobre os 2 túmulos, mas ele falou antes que eu pudesse abrir a boca. Vamos tentar outra vez, ele disse, olhando fixamente para mim e depois para Terry, com um olhar suplicante. Louisa pousou as mãos nos ombros estreitos de Nate. Sim, ela ajuntou em voz baixa. Vamos voltar e tentar outra vez. De jeito nenhum, eu gritei. Terry e eu conseguimos fugir uma vez. Eu não vou voltar e... Mas agora é o momento ideal, Louisa insistiu. Ele nunca vai imaginar que vocês vão voltar hoje à noite. Vamos pegá-lo totalmente desprevenido. Vai ser uma surpresa e tanto. Por favor, Nate implorou baixinho. Abri a boca, mas nenhum som saiu. Eu não conseguia acreditar que eles estavam nos pedindo aquilo. Terry e eu tínhamos arriscado as nossas vidas ao escalar aquelas rochas. Nós podíamos ter sido mortos por aquele velho fantasma mentiroso. Naquele momento, nós poderíamos estar parecidos com aquele horrível esqueleto de cachorro. E ali estavam eles, pedindo para a gente escalar o penhasco e tentar outra vez. A ideia era ridícula. Eu não ia concordar com aquilo de jeito nenhum. Tudo bem, escutei a minha irmã dizer. Vamos lá. Louise e seus irmãos não sabiam como demonstrar a sua alegria. Terry tinha aprontado comigo outra vez. Capítulo 24. Terry foi na frente no caminho para a praia, e eu tive que me esforçar para acompanhá-la. Os 3 Sadlers, conversando animados entre eles, nos seguiam de perto.
De repente, a noite pareceu mais escura, como se alguém tivesse apagado as luzes. Olhei para o céu procurando a lua cheia, mas ela tinha desaparecido atrás de pesadas nuvens. Senti um pingo grosso de chuva no ombro e logo outro no alto da cabeça. O vento ficou mais forte quando nos aproximamos do mar. Você ficou totalmente maluca? Eu sussurrei para minha irmã enquanto andávamos pela praia pedregosa em direção à caverna. Como você pode concordar com uma coisa dessas? Temos que solucionar o mistério, Terry respondeu, olhando para a caverna que se erguia acima das rochas. A luz não estava brilhando e não havia nenhum sinal do velho fantasma. Este não é um dos seus livros de suspense estúpidos, eu disse a ela zangado. Isso é a vida real. Nós podemos estar correndo sério perigo. Nós já estamos correndo perigo, ela respondeu de um jeito misterioso. Ela disse mais alguma coisa, mas o vento forte que vinha do mar carregou suas palavras para longe. As gotas de chuva grandes e grossas começavam a cair com mais rapidez. Pare, Terry, eu mandei. Vamos voltar. Vamos dizer a eles que mudamos de ideia. Ela balançou a cabeça. Vamos pelo menos voltar para o chalé e contar para a Agatha e para o Brad, eu pedi. Podemos prender o fantasma amanhã, talvez durante o dia. Terry continuou andando e apressou o passo. Temos que solucionar esse mistério, Jerry, ela repetiu. Aquelas 2 novas sepulturas, elas realmente me assustaram. Tenho que descobrir a verdade. Mas, Terry, a verdade é que nós podemos acabar morrendo, eu gritei. Ela deu a impressão de não ter escutado. Sequei as gotas de chuva das sobrancelhas. O vento forte fazia a chuva bater em nós com força, e ela atingia as pedras como se estivesse batendo num tambor. Paramos ao pé dos rochedos. Bem acima, a caverna se erguia sobre nós, ainda completamente escura. Nós vamos esperar aqui, Sam disse. Ele não parava de olhar para a caverna, e eu tive certeza que ele estava muito amedrontado. Dessa vez, se o fantasma sair, nós vamos distraí-lo. Tomara que ele não saia, eu murmurei, baixando a cabeça para me proteger da chuva. Um raio branco e recortado cruzou o céu. Eu estremeci. Venham com a gente, Terry pediu aos 3 irmãos. Vocês não podem nos ajudar aqui embaixo. Eles não se moveram, e eu pude ver o medo em seus rostos. Venham até a entrada da caverna, Terry insistiu. Vocês podem descer correndo pelas pedras se o fantasma aparecer. Louisa balançou a cabeça. Nós temos muito medo, ela confessou. Mas precisamos da ajuda de vocês, Terry insistiu. Não queremos que o fantasma saiba que estamos em cima da caverna. Fiquem na saliência na frente da caverna. Então... Não! Ele vai nos machucar! Ele vai nos comer! Nate gritou. Jerry e eu só podemos subir se vocês nos ajudarem. Terry continuou a insistir com firmeza. Louise e Sam trocaram olhares assustados. Nate, tremendo, colou-se em Louisa. A chuva começou a cair mais forte. Finalmente, Sam concordou. Tá certo. Vamos esperar vocês na entrada da caverna. Não queríamos ficar tão assustados, Louisa juntou. É que tivemos medo dele a vida inteira. Ele... E a voz dela foi sumindo. Nós nos viramos e começamos a escalada. Dessa vez era muito mais difícil, pois estava muito mais escuro sem a luz da lua. A chuva batia nos meus olhos e as pedras estavam molhadas e escorregadias. Eu tropecei 2 vezes, caí e arranhei os joelhos e os cotovelos. As pedras molhadas escorregavam debaixo dos meus tênis e rolavam para a praia. Outro raio recortou o céu, iluminando a caverna acima de nós. Paramos na saliência em frente à entrada escura. Todo o meu corpo tremia, por causa da chuva, do frio e do medo.
Primeiro, vamos nos aquecer lá dentro um pouco, Terry sugeriu. Os 3 Sadlers ficaram juntos um do outro. Não, não podemos. Temos medo demais, Luísa retrucou. Só por 1 minuto, Terry insistiu. Só para enxugar a chuva dos olhos. Vejam, está ficando cada vez mais forte. Ela praticamente empurrou Luísa e os irmãos para dentro da caverna. Nate começou a chorar, firmemente agarrado na irmã. Um trovão forte fez todos nós darmos um pulo. Essa é a coisa mais estúpida que já fiz na vida, eu pensei tremendo. Nunca vou perdoar Terry por isso, nunca. E então, uma luz amarela brilhou na nossa frente, na entrada da caverna. E, debaixo dessa luz, apareceu o velho fantasma. Ele levava uma tocha acesa numa das mãos. Havia um sorriso estranho em seu rosto pálido. Ora, ora, ele murmurou baixinho. Estamos todos aqui. Capítulo 25. Não! Nate soltou um grito aterrorizado e tentou esconder o rosto na camiseta molhada da irmã. Sam e Luísa ficaram paralisados, como estátuas, e a luz trêmula da rocha mostrou a expressão de terror em seus rostos. Harrison Sadler estava parado na entrada da caverna e bloqueava nossa saída. Os seus olhos escuros e fundos se moviam de um rosto para o outro. Atrás dele, a chuva caía forte e brilhava de modo misterioso por causa dos raios. Ele se virou para mim e Terry. Vocês trouxeram os fantasmas para mim, ele disse. Você é o fantasma, Sam gritou. Nate choramingou, os braços apertados ao redor da cintura de Luísa. Vocês já assustaram as pessoas por tempo demais, o velho disse para as 3 crianças trêmulas. Mais de 300 anos. Chegou a hora de vocês deixarem esse lugar, de vocês descansarem. Ele está louco, Luísa gritou para mim. Não acreditem nele. Não deixem que ele engane vocês. Sam ajuntou agitado. Olhem para ele. Vejam os olhos. Olhem onde ele mora, sozinho nesta caverna escura. Ele é o fantasma de 300 anos de idade e está mentindo para vocês. Não machuque a gente, Nate choramingou, agarrando a Luísa. Por favor, não machuque a gente. De repente, a chuva diminuiu. A água espirrava nas pedras do lado de fora e pingava sem parar do alto da caverna. Os trovões estouravam ao longe. A tempestade estava indo para o mar. Eu me virei e notei uma expressão muito estranha no rosto de minha irmã. Para minha surpresa, ela estava sorrindo. Terry percebeu que eu estava olhando para ela. A solução, ela sussurrou. E de repente, eu percebi por que ela tinha concordado em voltar à caverna assustadora e enfrentar o apavorante velho outra vez. Terry queria solucionar o mistério. Ela precisava resolvê-lo. Quem era o fantasma? Era Harrison Sadler? Ou ele estava dizendo a verdade? Seriam nossos 3 amigos os fantasmas? A minha irmã é mesmo doida, pensei balançando a cabeça. Ela arriscou as nossas vidas porque tinha que resolver o mistério. Deixa a gente ir embora, Sam pediu ao velho, interrompendo os meus pensamentos. Deixa a gente ir e não vamos contar para ninguém que vimos o fantasma. O fogo da tocha quase se apagou quando uma rajada de vento forte invadiu a caverna. Os olhos de Harrison pareceram escurecer. Esperei demais para fazer com que viessem até aqui, ele disse com calma. De repente, Louise estendeu a mão para Terry. Ajuda a gente, ela gritou. Você acredita em nós, não acredita? Você sabe que estamos vivos, que não somos fantasmas, Sam falou para mim. Ajude a gente a ficar longe dele. Ele é mau, Jerry. Nós vimos as maldades dele toda a nossa vida.
Eu olhava para Harrison e depois para as 3 crianças. Quem estava dizendo a verdade? Quem estava vivo e quem estava morto há mais de 300 anos? O rosto de Harrison parecia flutuar atrás da luz fraca e oscilante da tocha. Ele afastou os cabelos compridos e despenteados da testa com a mão livre e então surpreendeu a todos nós ao franzir os lábios e soltar um assobio longo e agudo. Tive a impressão de que o meu coração ia parar. Fiquei assustado, imaginando o que ele estaria fazendo. Por que ele estava emitindo aquele som estridente? Ele parou e assobiou novamente. Escutei passos arrastados e rápidos no chão de pedra da caverna. Então, um vulto escuro e baixo saiu da escuridão e se aproximou de nós. Capítulo 26. Um monstro, eu pensei. Um monstro fantasma. A criatura fazia sons baixos e ameaçadores enquanto chegava mais perto. A cabeça estava inclinada para baixo, e os 2 olhos vermelhos cintilaram quando ele ficou sob a luz da tocha acesa. Eu gritei quando percebi que era um cachorro, um pastor alemão comprido e magro. O cachorro parou a alguns metros de nós. Quando ele viu Harrison, arreganhou os dentes e os seus grunhidos se transformaram num rosnado feroz. Cachorros reconhecem fantasmas, eu lembrei. Cachorros reconhecem fantasmas. Os olhos vermelhos do cão foram atingidos pela luz da tocha quando ele se virou para Louisa e seus 2 irmãos. Ele se ergueu nas patas traseiras e começou a uivar e latir. Eles são os fantasmas! Harrison Sadler gritou triunfante para Terry e para mim. Rosnando, o grande cão pulou sobre Sam. Com um grito de medo, Sam levantou os 2 braços para se proteger. As 3 crianças correram mais para o fundo da caverna. O cachorro latia ferozmente, mostrando os dentes pontudos. Então, vocês são fantasmas de verdade! Eu berrei. Louisa soltou um suspiro sofrido. Nós nunca tivemos a chance de viver, ela gritou. O primeiro inverno foi horrível. Ela contou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Percebi que Nate também estava chorando. O cachorro continuava a rosnar e latir. As 3 crianças recuaram ainda mais para dentro da escuridão da caverna. Viemos de navio para cá com nossos pais para começar uma nova vida, Sam explicou com a voz trêmula. Mas nós todos morremos por causa do frio. Não é justo. Simplesmente não é justo. A chuva recomeçou a cair. O vento jogava cortinas de água na entrada da caverna. A chama da tocha enfraqueceu e quase apagou. Nunca tivemos a oportunidade de viver, Louisa gritou. Os trovões retumbavam e a caverna pareceu tremer. O cachorro grunhia e rosnava. E, enquanto eu observava as 3 crianças na luz fraca da tocha, elas começaram a mudar. Primeiro, os seus cabelos caíram no chão da caverna. Depois, a pele começou a descascar, a se enrolar e a se soltar, até que 3 esqueletos sorridentes estavam olhando para nós pelas órbitas vazias dos olhos. Venham com a gente, primos, o esqueleto de Louisa sussurrou. Os seus dedos ossudos se estenderam em nossa direção. Juntem-se a nós, Sam sibilou. O seu queixo sem carne subia e descia. Cavamos 2 sepulturas muito legais para vocês, bem perto das nossas. Brinquem comigo, o esqueleto de Nate implorou. Fiquem e brinquem comigo. Eu não quero que vocês vão embora. Nunca! Os 3 fantasmas moveram-se em nossa direção, os seus esqueletos de mãos estendidas tentando nos pegar. Sufoquei um grito de pavor e tropecei para trás. Vi Harrison também assustado,
cambalear para trás. E então, a tocha se apagou. Capítulo 27. A luz da tocha tremeu e se apagou. A escuridão profunda me deixou apavorado. Eu podia sentir corpos se mexendo e se arrastando no chão de pedra molhado da caverna. Eu escutava os apelos murmurados pelos 3 fantasmas, cada vez mais perto. E então, dedos gelados seguraram a minha mão. Eu gritei antes de ouvir a voz sussurrada. "Jerry, corra!" Era Terry. Antes mesmo que eu conseguisse respirar, a minha irmã me puxou pela escuridão. Ela me arrastou para a saliência escorregadia do rochedo lavado pela chuva. "Corra! Corra!" Terry gritava, o olhar agitado, ainda me segurando com a mão fria. "Corra!" A palavra se tornou um refrão desesperado. "Corra, Jerry!" Mas, quando nos esforçávamos para descer os rochedos, o rugido dos trovões abafou os gritos de Terry. O chão tremeu. Tive a impressão de que minhas pernas iam se separar do meu corpo. Gritei quando percebi que o rugido nos meus ouvidos não era provocado pelos trovões. Quase sem enxergar por causa da chuva, Terry e eu nos viramos a tempo de ver as pedras rolarem de cima da caverna. Provavelmente, elas tinham se soltado por causa do vento e da chuva, e agora rochas enormes rolavam para baixo, se chocando umas nas outras, rolando e girando com violência, uma depois da outra, caindo com um estrondo na saliência do rochedo, até a entrada escura da caverna ficar totalmente coberta. Protegendo os olhos da chuva com as 2 mãos, espiei a caverna e esperei para ver se alguém ia sair de lá. Mas ninguém saiu. Nem as crianças fantasmas, nem o velho homem. Harrison Sadler tinha dado a vida para capturar os fantasmas. A caverna cintilava debaixo da luz dos raios. Agora era a minha vez de puxar Terry para longe. "Vamos embora", eu pedi. Mas ela não se moveu. Ela ficou parada, olhando para a caverna fechada através da chuva. "Terry, por favor, vamos embora. Acabou", eu disse, puxando-a pela mão. "O mistério foi resolvido e o terror se acabou." Capítulo 28. Minutos mais tarde, Agatha abriu a porta do chalé com força e correu para nos receber. "Onde vocês estavam? Brad e eu estávamos morrendo de preocupação." Ela nos levou para dentro toda agitada, balançando a cabeça, falando animadamente, contente por nos ver de volta sãos e salvos. Terry e eu nos enxugamos e vestimos roupas secas. A chuva tinha parado quando nos reunimos a Brad e a Agatha na cozinha, onde canecas de cidra quente esperavam por nós. Pela janela, vimos que o vento ainda soprava forte sobre as árvores, fazendo a água cair das folhas em pequenas cascatas. "Agora, contem o que aconteceu", Brad disse. "Agatha e eu ficamos muito preocupados com vocês aí fora, na tempestade." "É uma história meio comprida", eu disse, aquecendo as mãos na caneca quente. "Não sei por onde começar." "Comece pelo começo", Brad sugeriu com calma. "Normalmente, esse é o melhor jeito." Terry e eu fizemos o que pudemos para contar a história das 3 crianças fantasmas, do homem velho e da caverna assustadora. Enquanto falávamos, pudemos notar a mudança na expressão dos 2. Pudemos ver o quanto eles ficaram preocupados conosco e como ficaram chateados por termos ignorado os seus conselhos e termos nos aventurado dentro da caverna. Quando terminamos a história, a cozinha ficou em silêncio. Brad olhou pela janela onde as gotas de chuva escorriam pelo vidro. Agatha tossiu, mas não disse nada. "Nós sentimos muito", Terry disse, quebrando o silêncio. "Espero que não estejam zangados com a gente."
O importante é que vocês dois estão bem, Agatha respondeu. Ela se levantou, se aproximou de Terry e deu-lhe um abraço carinhoso. Agatha se virou para mim de braços estendidos, quando um barulho vindo de fora a fez parar. Latidos. Latidos fortes de um cachorro. Terry correu até a porta dos fundos e a abriu. Jerry, olhe! Ela gritou. É o cachorro de Harrison Sadler. Ele saiu da caverna e acho que nos seguiu até aqui. Eu me aproximei da porta aberta. O cachorro estava ensopado pela chuva, e o seu pelo cinzento e molhado estava grudado em suas costas. Terry e eu estendemos a mão para acariciar o animal, mas, para nossa surpresa, ele recuou e rosnou. Calma, garoto, eu disse. Você deve estar muito assustado, não é mesmo? O cachorro rosnou para mim e começou a latir. Terry se abaixou e tentou acalmar o animal, mas ele se afastou dela com latidos ferozes. Nossa, eu gritei. Eu sou seu amigo, lembra? Eu não sou um fantasma. Terry se virou para mim com uma expressão confusa no rosto. Você tem razão. Nós não somos fantasmas. Por que ele está bravo desse jeito? Sacudi os ombros. Ei, calma, garoto, calma. O cachorro ignorou os meus pedidos e continuou latindo e uivando. Eu me virei e vi Brad e Agatha encolhidos de encontro à parede da cozinha, com os rostos retorcidos de medo. São só o Brad e a Agatha, eu disse para o animal. Eles são legais, não vão machucar você. Mas então, eu engoli em seco e o meu coração começou a disparar. Percebi por que o cachorro estava latindo daquele jeito. Ele estava latindo para o Brad e a Agatha. A Agatha chegou até a porta e agitou o dedo para o cão zangado. Mau garoto, ela gritou. Agora você revelou o nosso segredo também. Terry sufocou um grito ao perceber o que Agatha estava dizendo. Agatha bateu a porta da cozinha com força e se virou para Brad. Que pena que esse cachorro tenha aparecido, ela disse, balançando a cabeça com impaciência. Agora, o que vamos fazer com essas duas crianças, Brad? O que vamos fazer com elas?